Oi, eu sou a Lu e hoje eu vou fazer uma complementação da aula do copo de leite. Eu cresci algumas folhas, algumas flores e um vaso transparente. Para começar a complementação, a gente vai fazer aqui essa folha que eu inseri por trás. Você viu que aqui tem risquinhos, então isso significa que a sombra você vai puxar para lá. Aí você vai colocar o resto aqui da sombra, olha, tá por trás. Aqui também, bem certinho ali no contorno do copo de leite. Nessa outra folha, eu coloquei o pistache em tudo. Depois, eu puxei a sombra com verde pinheiro. Essa daqui, eu já tô ensinando de uma outra forma. Coloquei a sombra aqui, tô puxando pra fora. Vou colocar desse lado de cá, que seria a borda, e puxar pra dentro. Aqui a gente tem uma dobrinha, né? Então, vamos colocar só um pouquinho de sombra aqui, ó, preservando o espaço do pistache. Aqui ainda vou puxar um pouquinho mais. Agora, eu vou completar a folha com o pistache. Aqui em cima primeiro. Se eu passei o traço de sombra, puxei pra lá, eu vou colocar a luz na borda e vou puxar pra cá. Ó, assim, sem cruzar. Deixando essas ranhuras. Agora, aqui eu tenho uma linha de escuro pra cá, eu vou fazer uma linha de escuro pra cá. Isso eu não posso misturar. Vou deixar também arranhado. Esse espaço aqui, olha como o copo de leite está por cima da folha. Ele vai fazer sombra na folha. Então, foi por isso que eu deixei esse pedacinho para a gente colocar um pouquinho do pistache. Porque aqui tá iluminado para cá. Mas quando chega aqui, o copo de leite fez sombra, então a borda dele aqui de baixo pode ficar um pouquinho mais claro. Isso pra gente não ficar com a folha inteira desse lado escurinho. Agora a dobrinha eu pego tinta de um lado só, coloco a tinta pra cima, deito um pouquinho o pincel, olha, e vou fazendo, vou puxando, ó, limpando, tá vendo? Para não ficar aquela coisa pesada, não pegue muita tinta. E agora, a gente vai iluminar com um pouquinho do branco. Aqui, nesse espaço, o branco vai sempre em cima do pistache, porque é o espaço de luz. Pistache é a cor da luz, da base da luz. Depois, aqui já em seguida, na dobrinha, só um pouquinho. Você não precisa, no caso, chegar com esse branco em cima do pinheiro. Porque o pinheiro é uma sombra, o pistache é a luz. E a gente tá trabalhando em cima do pistache. Assim, ó, toda a dobrinha, esse fundinho, você pode colocar um pouquinho da luz, do branco, olha. Aí você vai puxar, sem cruzar essas ranhuras que a gente tem de verde pinheiro e verde pistache. Pronto, essa folha vai ficar um pouquinho mais escura que as outras, porque eu mudei a técnica de colocação das cores. Vou pôr um pouquinho aqui também. Deixar arranhadinho. Agora eu vou fazer os cabinhos, que a gente precisa deles secos para fazer o vaso transparente. Então, eu vou preencher
os cabinhos restantes com o verde pistache, todos eles. Agora, que eu preenchi, a gente vai fazer um pouquinho de sombra com verde pinheiro. Ó, eu tô com o pincel número 4, aparadinho. Todos os cruzamentos levam um pouquinho do verde pinheiro. Então, aqui, entre esses dois, o cabinho da folha tá passando por trás do cabinho daquele copo de leite lá. Então, o cabinho da folha vai levar um pouquinho de sombra. Parece confuso, mas quando você olha o desenho, você percebe que um tá passando por cima do outro. E é graças a essa luz e a essa sombra. Onde eles se cruzam, tem que ficar um pouquinho mais escurinho, o que tá por trás. Olha. Aqui a gente tem um cruzamento. Então, a gente tem esse que ficou por trás daquele copo de leite lá de cima. A gente tem esse que veio de lá e a gente tem esse que passa por aqui, ó. Vou colocar um pouquinho de sombra aqui. Um pouquinho nesse cantinho. Agora, a gente pode iluminar com um pouquinho de branco. Na mesma intensidade, ó, bem pouquinho. Esse tá passando por cima. Agora, esse daqui é aquele dali. Então, ele vem por aqui. Olha, morre ali. Aqui também um pouquinho. Olha, a gente já definiu aqui esses três. Agora, esse, ele tá passando por cima desse, só que tá meio seco ali. Então, eu vou pôr um pouquinho do pistache junto, só pra realçar, pra você ver bem a diferença, olha. Muito pouquinha tinta. E não precisa colocar inteiro. Coloque um pouquinho naquele lugar onde cruzou. Agora, com um pouquinho ainda de tinta, eu vou fazer aqui o corte desses que eu fiz agora. Sempre a tinta assim, ó, pra dentro, tá? Aqui tá sem tinta. Aí, você faz assim, uma puxadinha de pincel. E um pouquinho aqui. Pronto, essa parte. Agora, eu vou preencher o copo de leite de branco. Esse. Preencha menos o pistilo, que é amarelinho. Com uma pitadinha de azul Caribe, você vai fazer assim. Primeiro, aqui dentro do copinho. Olha, vai um pouquinho do azul. Esfumaçadinho. Aqui a gente tem uma situação. A gente tem uma linha aqui, a sombra vai pra dentro, a gente tem outra linha aqui, então a sombra vai pegar em cima da linha e vai crescer um pouquinho pra fora. Lembra, cada altinho, um pouquinho de sombra. Cada curvinha pra fora, a curvinha de dentro fica clarinha. Copo de leite é branco, então a gente tem que colocar muito pouca sombra, porque senão a gente vai ter um copo de leite colorido. Vou pôr um pouquinho aqui. Aqui, essa borda virou, essa parte aqui ficou por baixo, então a gente vai pôr a sombra para separar. Aqui a gente tem uma outra situação. Essa parte é o copo, aqui é a parte de lá que veio se enrolando. Então, essa parte tá por trás dessa. Aqui vai ficar escurinho. Esse escurinho a gente vai subir um pouquinho aqui. Aqui embaixo eu vou colocar um pouquinho também. E agora, sem lavar o pincel, eu vou pegar um pouquinho do amarelo ouro
bem pouco, limpo o pincel no pratinho e vou colocar aqui dentro sobre o azul. Vai ficar esverdeado, levemente esverdeado. Não precisa cobrir totalmente o azul. Vou colocar um pouquinho aqui também. Um pouquinho aqui. Vamos preencher o pistilo com amarelo ouro. A gente troca de pincel. Peguei o 0. Vou colocar a sombra de caramelo. Todo esse lado. Batidinha de pincel, tá? Agora, um pouquinho do sépia na base e já vou colocar aqui. O sépia é uma segunda sombra, bem na bordinha, não precisa preencher, tá? Agora, um branco, do mesmo jeito, do lado de cá, em cima do amarelo, só para fazer mesmo uns pontinhos de luz. Volto com o pincel número 2 aparadinho, pego um pouquinho do sépia e vou fazer aqui dentro, ó, só vou crescer um pouquinho essa sombra. Ele ajuda a dar mais profundidade. Um pouquinho, um pouquinho. Posso colocar também, olha, um pouquinho aqui nesse cantinho. Posso colocar um pouquinho aqui. E posso colocar um pouquinho aqui. Copo de leite, a gente pode pintar ele com sombras da cor que a gente quiser. Porque, na verdade, ele é branco. Então, você pode usar, é como água. Você pode fazer água com a transparência da cor que você quiser. Porque o branco vai refletir a cor das sombras, daquilo que tem em volta. Agora, esse a gente espera secar e a gente vai fazer esse aqui de cima, que nós vamos proceder da mesma forma. Eu vou preencher com o branco esse botão e já vou preencher o outro copo de leite que tá do lado de cá também. Agora que eu preenchi, a sombra vai um pouquinho aqui dentro. Vou colocar uma sombra desse lado de trás. Tem um pedacinho de cabinho ali, a gente não pode esquecer dele. Agora, eu já vou colocar o amarelo ouro ali, que só tem um pedacinho. Já sujo aqui em volta e vou fazer uma sujeirinha aqui também. Agora, com o sépia, caramelo, pouquinho. Com outro pincel só para esfumaçar um pouquinho. Pouquinho de sépia, vou colocar aqui. Só para ele ter as mesmas cores do outro. Com um pincelzinho pequeno e um pouquinho do verde pinheiro, eu vou fazer aqui, olha, só um pedacinho do cabo. Tenho que jogar uma pontinha de verde pistache em cima, para poder fazer assim, ó, tirar ali a divisão do cabo e da flor. Pronto. Agora, a gente passa pro de cá. Preenchido. Vou começar com a sombra aqui. Ele tá numa posição diferente. Essa parte aqui tá aberta. Então, a gente vai subir com um pouquinho desse azul assim, esfumaçando. Agora, eu vou colocar aqui, porque esse pedacinho, uma dobrinha pra cá, a gente precisa dela mais escurinha. Esse pedaço tá inteiro por cima daquilo e por cima disso. Então, aqui a gente tem que ter um pouquinho de sombra também. Como você já sabe, tudo que tá por cima sombreia o que tá por trás. Aqui eu vou sombrear um pouquinho mais esse copo de leite. Agora, eu vou colocar ainda um pouquinho aqui.
Aqui a gente tem uma dobrinha de novo, igual ali de baixo. Então, só um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Já tô limpando o pincel. Olha, já virou ali. Agora, já vou colocar o amarelinho. Tava com bem pouquinho azul no pincel, viu? Por isso que eu não limpei. Senão vai ficar verde o vestido. Com esse próprio amarelinho aqui, já vou fazer a sujeirinha aqui do fundo. Desse lado. E um pouquinho aqui. Aqui. Agora, já vou trocar de pincel. Vou pegar o 0 para colocar o caramelo aqui para fazer a sombra. Primeira sombra. Sempre assim, olha, eu coloco aqui na base quase preenchido. Aí eu vou subindo, fazendo pontinhos. Caramelo, agora o sépia. A base sem cobrir o caramelo. Eu vou puxar aqui um pouquinho com o 0. Lavo o 0 e vou colocar com o branco a luz desse lado contrário. Com o pincel pequeno, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o branco sem diluir. E eu vou fazer isso aqui, ó, eu vou realçar todas as partes que ficaram por cima, que ficaram brancas. Principalmente onde o risco tá aparecendo, você pode crescer um pouquinho e você vai cobrir o risco. Você pode fazer isso daqui depois de seco também. Às vezes eu fico repetindo, mas é que tem muita gente que tá começando a pintar, então é necessário a repetição. Esse é o meu método de ensino. Então, quem já sabe, quem já domina a luz e a sombra, não se irrite comigo por eu ficar repetindo, por favor. Olha, assim a gente vai fazendo já o acabamento. Vou pegar o pincelzinho 0, que aqui a gente tem uma pontinha, que com o pincel maior é difícil. Aqui, ó, esse cruzamento aqui também. Com o pincel maior é difícil. Aqui também, ó, começa dali. Pronto. Agora a gente tem que esperar secar um pouquinho para conseguir fazer o fundo molhado. Eu quero fazer esse vaso transparente e quero aproveitar e fazer o fundo molhado. O que eu vou fazer? Clareador. Eu vou passar em cima da área do vaso. Vou cobrir com clareador. Clareador do jeito que vem no pote. Sem diluir. Clareador tem a consistência de uma tinta. Ele não vai deixar a água subir aqui. Aí a gente tem que trabalhar rapidinho. Ó, tá bem molhado, bem lambuzadinho de clareador. Agora eu vou pegar o meu copo com água normal, sem lavar o pincel, e vou molhar aqui a área do fundo. Vou molhar toda essa área que a gente vai fazer como se fosse uma tela. Se ele escapar um pouquinho a cor do vaso, fica bonito, não fica feio, então não tem problema. Aqui, como eu já tenho um crochê, já tenho acabamento, então eu vou passar só um pouquinho, deixando um espaço. A água, ela vai crescer e vai subir em cima do crochê, se colocar muito perto. Agora que eu molhei, olha, aqui eu deixei uma bordinha, aqui do lado também. Vou colocar no pratinho uma pincelada de ocre, com o mesmo pincel grande que eu usei para... Pincel grande sem aparar. E eu vou fazer aqui, ó, toda a volta sobre a água, um fundo com o ocre. Evita fazer esse movimento, tá? Você faz assim, você coloca aqui,
vem crescendo um pouquinho, sumindo com a tinta. Olha que interessante, ele vai ficar assim, aqui perto, fortinho. Aí você vai sumindo com a tinta pra cima. Sempre comece com a tinta pertinho dos elementos aqui. Aí vai limpando pra fora. Olha, como aqui, eu coloquei a tinta aqui e tô espalhando pra cá. Eu não tô colocando tinta nesses detalhes pra puxar pra fora. Só nos cantinhos. Aqui eu já coloco no cantinho e venho também limpando pra fora. Essa parte aqui, eu vou colocar aqui, ó, pertinho do vaso. Do lado de lá também. Eu vou mais ou menos aqui, ó, tipo 2 centímetros, 3 centímetros, eu vou fazer uma linha. Aqui, do lado de cá também um pouco. Agora só uma limpadinha de pincel aqui embaixo. Vou pegar um pouquinho do amarelo canário, que foi que a gente usou para fazer aquele fundo. Já vou aproveitar que meu pincel tá sujo de amarelo ocre, um pouquinho do amarelo canário, e vou fazer um fundo aqui em cima do vaso, em cima do clareador, né? Eu posso passar, tá vendo? Olha, de leve sobre os cabos. Isso não vai dar problema nenhum, porque o clareador vai proteger ali. Você viu que eu não tô pegando tinta e colocando. Eu tiro o excesso de tinta e vou passando de leve. Não preenchi também totalmente. Já posso fazer o seguinte, vou pegar um pouquinho do branco, também uma pincelada no pratinho. Esse branco eu vou fazer aqui um contraste, que não vai ficar um contraste, porque tem água, então ele vai ser diluído. Eu vou fazer como se fosse, olha, aqui tem um contraste entre duas cores. O ocre para cima e o branco aqui para baixo. Agora eu vou contornar a parte de baixo do vaso com um pouquinho desse branco. Posso até usar para fazer umas manchinhas assim, ó, em cima aqui dessa área que ficou meio grande. Ó, tô limpando o pincel. Preservo aquele pouquinho de branco ali que eu vou usar depois. Vou trocar de pincel. Vou pegar o número 6. Vou pegar o verde pântano. Vou colocar aqui, pode ser até em cima do ocre. Aqui, você percebe que tem a parte de dentro do copo. A gente está trabalhando em cima do clareador. E eu vou preencher essas pequenas áreas da parte de dentro do copo com o verde pântano. Feito isso, eu vou começar aqui, ó, eu vou definir essa linha até embaixo. Aqui eu vou fazer a curva. Esse lado aqui eu vou colocar também, só que não coloque muita tinta, coloque um pouquinho menos. Aqui a gente tem aquela parte que forma uma elipse, então você vai passar o pincel sujinho, olha, bem em cima da elipse. O clareador vai ajudar e vai ficar mais leve a tinta, não precisa fechar inteiro. Vou dar uma esfumaçada aqui desse lado. Um pouquinho mais de tinta que eu tô sem aqui. Eu vou colocar algumas, olha, algumas sujeirinhas assim em cima do clareador, vai ficar sempre leve. Vou aproveitar o verde pântano e vou dar uma escurecida aqui também. Você viu que ele não chega a misturar com esse. Esse daqui tá mais escuro.
pouquinho aqui. A gente pode até sair um pouquinho. Você pode fazer por partes. Você pode fazer o fundo inteiro, depois fazer o vaso, se você quiser separar. Porque corre o risco de secar se tiver muito quente. Pronto, aqui a água vai se encarregar de esfumaçar o resto. Agora a gente volta aqui no copo. Agora eu mudei de cor. Vou pegar o pistache e vou fazer dar algumas pinceladinhas assim, ó, só para dar uma suavizada nesse verde pântano aqui. Só alguma coisinha. Um pouquinho aqui. Um pouquinho aqui. Agora a gente vai pegar o branco. Troco de pincel, pego um pincel aparadinho, pequenininho. Pego o branco de um lado só. E aqui a gente tem a área de trás e aqui a área da frente. A área da frente começa aqui, vai passar por cima dos cabinhos. Como tá em cima do clareador, você não se preocupe, que se você errar, você pode pegar o pano e pode limpar. Que dá tempo de limpar, porque tá em cima do clareador. Olha, você vai atravessar, fazendo uma linha da largura do pincel. Eu tô com o pincel número 2, aparadinho. Agora, a gente pode dar uma puxadinha aqui, ó, em cima do verde pântano, sem cobrir. Tá embaixo, acabou a tinta embaixo. Aqui, a gente vai usar, você viu que eu passei uma linha da largura do pincel. Então, você pega a borda de baixo, a borda de cima. Na borda de cima, você vai passar uma pincelada assim, ó. Aqui, a gente vai fazer um pouquinho de luz também. Só insinuando aquela beiradinha de trás. Ó, pode até deixar assim meio manchadinho. Desse lado de cá, eu quero acentuar essa luz. Você viu que isso aqui é uma coisa bem subjetiva. A gente vai, geralmente a gente faz olhando em um jarro, daí a gente vai tentando interpretar a luz, onde está batendo a luz, e a gente vai tentando copiar aquilo que a gente está vendo. Mas não é muito fácil a gente enxergar e passar para a pintura. Então é por isso que tem que treinar bastante. Vou fazer aqui aquela elipse onde tem a água. Ó, aqui vai ficar lá por trás, bem pouquinho, a gente quase não vê. Vou colocar um pouquinho de brilho aqui. Isso depois que seca, a gente reforça os brancos. Aqui também a gente tem que colocar um pouquinho, olha, que deu uma viradinha. Então, só uma sujeirinha, a viradinha do vaso. Essa linha passa na frente dos cabinhos, aquela linha passa por trás. Eu só tô encostando o pincel. Só para marcar a boquinha, a bordinha. Vou pegar o pincel um pouquinho maior, porque eu quero dar uma pincelada grande aqui. Bem aqui na boca, você puxa uma pincelada. Pode até pôr uma menor do lado. Essa pincelada pode vir morrendo para baixo. Vou pôr mais uma aqui. E acho que chega. Tem um detalhe ali que eu não coloquei o verde pântano. Vou colocar ainda um pouquinho aqui, ó. Ficou um espaço bem clarinho. Fazer uma sujeirinha com o verde pântano aqui. Agora eu quero fazer ainda um pouquinho de sombra.
Vou usar o verde pântano mesmo. E vou colocar essa sombra aqui, um pedacinho aqui. O vaso tá saindo, terminando aqui, então eu coloco essa sombra bem fortinha aqui e vou puxar pra cá. Pertinho, pra realçar o branco. E aqui puxe mesmo, não traga a tinta parando. Bom. Acho que acabei. Gostei. Você pode usar o risco anterior para fazer um pano mais simples, que seriam só 2 copos de leite e 2 folhas. E você pode usar o vaso todo para fazer um pano um pouquinho mais complexo, um trabalho um pouquinho mais elaborado. O risco, lembrando, só na Lu Pinturas, no Facebook.